Olá pessoal, hoje eu estou aqui na Enops Engenharia, aqui em São Paulo, capital, e eu estou com o Carlos Berenhauser, que é diretor-presidente da companhia. É uma empresa de engenharia muito conceituada. Carlos, obrigado por nos receber aqui e fala um pouquinho de você, um pouquinho da companhia, para o nosso pessoal conhecer um pouquinho. Olá, tudo bom? Vamos lá. A Enops Engenharia é uma empresa que tem 25 anos, sempre atuando no ramo de saneamento básico. Nosso principal foco sempre foi controle e redução de perdas, que hoje em dia está na moda, todo mundo falando bastante, mas nós trabalhamos nisso há 25 anos e acompanhamos bem essa evolução do mercado, começando com só consultorias, pequenos serviços e partindo para pesquisa de vazamento, controle de pressão, que a gente considera hoje a principal ação para conseguir reduzir e controlar perdas no sistema de distribuição. Então, assim, estamos nessa trajetória ao longo desse tempo. E eu estou desde o início, né? Essa jornada, acompanho a Enops desde o começo, estou há 23 anos como engenheiro, me formei em 95, e a Enops começou em 92, quer dizer, comecei como estagiário lá atrás, com o meu pai, e fomos evoluindo de lá para cá. Me fala uma coisa, vocês estão capacitados para atender qualquer tipo de companhia privada, municipal, estadual, no Brasil todo? Como é que é isso? Sim, ao longo desse tempo trabalhamos em todo o Brasil. Tá? Esse, inclusive, é um diferencial nosso. Se adequar à situação de cada local, de cada região, de cada tamanho e porte de empresa. Então, assim, você pode trabalhar desde municípios com 15 mil, 20 mil habitantes que têm uma necessidade e um controle de perda específico, até municípios como São Paulo, de 15 milhões de habitantes. E os conceitos que você usa são os mesmos. Lógico que você tem que se adequar a cada situação. Tá? Como que é um contrato desse tipo de controle de perdas? Se tem lá um gestor de saneamento de uma cidade, como é que ele contrata isso? Como é que é essa contratação? Os modelos de contratação desse tipo de serviço foram evoluindo ao longo do tempo, né? No começo, você tinha muito financiamento. Os bancos de fomento, eles tinham dinheiro suficiente para fomentar esse tipo de coisa. Hoje em dia, isso está mais difícil. A escassez financeira do mundo, e principalmente no Brasil, é muito grande. Então, nós evoluímos para um modelo autossustentável, né, em que a remuneração é através de resultado, remuneração por performance, e a gente consegue, através da melhoria que a gente obtém, isso reduz custo, aumenta faturamento para a companhia, e com esse recurso é que nos paga. Eu entendo então que, em tese, a concessionária não gasta nada, quer dizer, ela te remunera com a economia que ela fez, é isso? Exatamente. Então, em função da economia, ela consegue nos pagar, ter o retorno desse investimento. É muito interessante. Você podia falar de alguns clientes que vocês já atendem, seja aqui em São Paulo ou fora de São Paulo? O nosso maior cliente é a Sabesp, né? Ela é a empresa hoje no Brasil que mais investe em controle e redução de perda. Inclusive, nós temos já executamos 2 contratos e estamos finalizando mais 2 nesse modelo de remuneração por performance, né? Por resultado, em que toda a nossa remuneração é em função do resultado obtido, do ganho obtido, em termos de volume de redução de perda. E durante a crise hídrica, os nossos serviços foram fundamentais para a Sabesp. Durante os 3 anos, nós implantamos mais de 100 válvulas redutoras de pressão para conseguir fazer a gestão de pressão, que foi a principal ação que a Sabesp realizou para enfrentamento da crise hídrica. Só com essas válvulas que nós implantamos, nós economizamos mais de 2 milhões de metros cúbicos mês. Tá? Isso é suficiente para abastecer uma cidade com mais de 400 mil habitantes, tá? Só durante esse período da crise hídrica. Então, foi um trabalho muito importante. Assim, temos muito orgulho desse trabalho que nós fizemos junto com a Sabesp. É o que a gente fala, né? Quer dizer, você pedir para alguém economizar água e a própria concessionária não economiza porque tem perda, né? E você está sentindo uma tendência no Brasil do pessoal buscar essas soluções? Eu acho interessante, porque justamente nessa fase da crise hídrica, eu vi uma coisa que eu nunca imaginei na vida, que é um governador de estado falar sobre válvula redutora de pressão. Tá? Durante essa fase, nós vimos entrevista do governador, do Alckmin, falando sobre válvula redutora de pressão. A gente trabalha há décadas com isso, nunca imaginou
que chegaria a esse ponto. E eu vejo que hoje está na mídia, estão se falando em termos de perda, está todo mundo falando. As ações ainda não estão acontecendo. Esperamos que o próximo passo seja começar ações, e inclusive o debate político sobre isso, né? Os candidatos começarem a pôr o tema saneamento e a eficiência no saneamento como uma das plataformas de governo, né? É isso que a gente do saneamento básico também quer, né? Carlos, muito obrigado por nos receber. Pessoal, vale a pena conhecer essa companhia, pessoal muito competente. E vamos agora conversar com o pessoal da área técnica da companhia. Carlos, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês pela visita e pela oportunidade. Pessoal, eu estou agora com o Alexandro Barral, que é diretor de operações aqui da Enops Engenharia. E, Alexandro, legal, obrigado por receber a gente. Fala um pouquinho desse assunto, controle de perdas, né, que vocês são especialistas. Como é feito esse trabalho? Como é que ele começa? Vocês fazem que tipo de estudo? Que programação você usa? Como é feito na prática esse serviço? Na prática, a gente sempre procura mesclar o conhecimento da engenharia e a experiência dos profissionais, né, e trazer a tecnologia para dentro da aplicação do controle de perdas. A gente sempre vai a campo, procura levantar dados de pressão, de vazão, os dados em campo, traz isso para dentro de um sistema onde a gente faz a simulação e aí dimensiona diversos equipamentos, né? Tanto as válvulas redutoras de pressão, macromedidores, e a partir daí, com esse estudo do sistema, a gente usa tanto o controle de pressão, que é uma tecnologia que reconhecidamente traz os melhores resultados, e pesquisa de vazamento, pesquisa e retirada de fraudes para trazer o resultado para o nosso cliente. Isso é importante, porque essa questão da fraude é bastante complexa, né? E como é que é feito isso e também essa parte de recomposição de rede? Por exemplo, você orienta qual trecho da rede tem que ser recomposto, é isso? Sim, existe basicamente dois focos principais na renovação das redes, né? Em sistemas que têm uma idade maior e que têm redes de materiais mais antigos, de ferro galvanizado ou de cimento amianto, essas redes com o tempo elas vão se degradando e passam a apresentar um número muito grande de vazamentos. Então, essas redes de tempos em tempos ela tem que ser substituída. E hoje, principalmente aqui em São Paulo, a Sabesp tem um programa muito extenso de substituição de rede, de renovação desses ativos. E a Enops tem sido parceira principalmente com a substituição pelo método não destrutivo, né, por pipe burst, onde você substitui a rede pelo mesmo caminhamento, causando o menor transtorno possível para a população, né? Você não tem aquela questão de abrir vala, de interromper o trânsito, então você consegue velocidade e baixo custo, trazendo um menor impacto. Por outro lado, a gente também usa a substituição de rede para otimizar a redução de pressão. Então você tem locais que, apesar da rede ser mais nova, você tem uma deficiência de rede para abastecer aquela localidade. Então você substitui a rede, melhorando a distribuição da pressão, e a partir daí você consegue reduzir ela para o menor nível possível. Legal. Vocês entram também no mérito de reservatórios, se houver necessidade de ter mais reservatórios ou melhorar a posição, entra nesse mérito também? Sim, o reservatório é um elemento que ele é fundamental para o controle de pressão. Mas é um elemento que tem um custo ainda muito elevado. Então, quando você está na estratégia para a redução de perda, é mais eficiente você implantar válvulas redutoras de pressão, que são equipamentos de mais baixo custo e que têm um retorno desse investimento num prazo mais curto. Reservatórios, geralmente, eles são mais eficazes quando você está na fase de implantação do sistema como um todo, que aí você pensa isso em longo prazo, 30, 40, 50 anos. Então, no curto prazo, a válvula acaba trazendo o melhor resultado. Mas a gente tem experiências, até aqui na própria Sabesp, com recuperação de reservatório, revestimento de reservatório, muitas vezes para minimizar um vazamento estrutural do reservatório. Olha, vale a pena vocês conhecerem, porque esse modelo de contrato que eles usam é muito interessante, né, Barral? A concessionária praticamente não gasta, ela te remunera em função do que ela está ganhando, não é isso? Isso. Atualmente as empresas têm buscado cada vez mais esse tipo de contratação por performance. Nesse tipo de contratação, você desenvolve uma solução personalizada para aquele cliente, para aquele sistema, né? Você não tem dois sistemas de abastecimento iguais. O problema
que num determinado sistema pode ser mais perda real, em outro é mais perda aparente, em outro renovação de ativos. Então, nesse tipo de contratação, você desenvolve uma solução personalizada, adequada para aquele cliente, e nesse caso a Inops faz o investimento e só recebe depois. Quando o resultado começa a aparecer ao longo da execução das ações, é que a concessionária começa a remunerar a Inops. E a gente tem atualmente até buscado soluções, inclusive para as concessionárias privadas. Elas também têm buscado esse tipo de contratação e existem modelos adequados para tratar esse tipo de cliente. Você busca retorno de investimento mais rápido, mas você garante que esse prestador de serviço privado ele só vai realizar o investimento quando ele tem o resultado. Olha, não tem desculpa para a concessionária continuar com perdas tão grandes, viu, pessoal? Tem que falar aqui com o pessoal da Inops. É bárbaro esse modelo de contrato e a capacitação do pessoal. Barral, muito obrigado por nos receber, viu? Muito obrigado. Agradeço, obrigado.